Olá para você de casa, muito boa tarde. Você que está no escritório, no trabalho ainda, acompanhando pelo celular, pelo laptop, notebook ou pelo tablet, né? Ou pelo PC. Muito obrigado aí pelo carinho, obrigado pela companhia. A partir de agora você fica informado com as principais notícias da cidade de Altamira e toda a região transamazônica e Xingu. Nós vamos chegando agora a 14 horas 27 minutos na cidade, 2h27 da tarde desta quinta-feira, já estamos coladinhos aí na sexta, né? Muito obrigado. Aqui estão as nossas plataformas de notícias, tem o nosso Facebook, o nosso YouTube, o nosso site e o nosso WhatsApp para você interagir, participar conosco e ficar por dentro das principais notícias aqui de Altamira e região, tá bom? Vem chegando todo mundo aí, a partir de agora você vai acompanhar as notícias conosco, 2h28 da tarde desta quinta-feira. E olha, a gente vai trazendo para você agora o caso de uma colisão que aconteceu na BR-163. O motorista ficou preso nas ferragens. Olha só essas imagens aí feitas pela equipe da Folha Novo Progresso. Os veículos seguiam sentido Miritituba, né? Segundo informações, o condutor da carreta Iveco colidiu na traseira da outra, que é uma Scania, né? Tendo possivelmente o motorista aí dormido ao volante. O motorista que colidiu na traseira ficou preso nas ferragens. E foi necessário o esforço aí, né, dos outros motoristas para retirá-lo da cabine. No local não foi possível apurar a identidade dos feridos. Uma fila de aproximadamente 3 km chegou a se formar na rodovia. Após cerca de 30 minutos de trabalho, o trânsito foi liberado. Ninguém ficou ferido gravemente. O motorista que colidiu na traseira teve ferimento na perna e escoriações pelo corpo. Ele foi atendido aí, portanto, né, pelas equipes, pelos colegas. Isso foi na BR-163, próximo ali à região de Novo Progresso. Essas imagens foram registradas, né, por motoristas que passavam lá pelo local. Você que está assistindo agora aí, compartilhe a nossa transmissão, leve lá para a sua linha do tempo a notícia, a informação, para todo mundo ficar por dentro, né? Todo mundo ficar bem informado. Portanto, olha a situação aí, né, dessa carreta, a situação que ficou o motorista e as pessoas ali meio que no desespero para tirar logo ele, né, para salvar logo o motorista, para evitar maiores problemas. E aí o motorista, olha só a situação aí da batida, né? Possivelmente ele possa ter dormido ao volante. Você que chegou agora, compartilha a nossa transmissão, joga a nossa live lá na sua linha do tempo, para assim todo mundo vai ficando por dentro do nosso jornal online Xingu 230, né? Ok? Essa situação aí, gente, foi registrada, como a gente falou, na BR-163, né? Muita gente passava por lá, ficaram assustados. Me dá aí de novo, Santana, essas imagens. Muita gente ficou assustado porque pensava que o motorista estava agonizando ali. O medo era que a carreta desviasse, porque foi uma batida de frente, né? Então fica aquele receio, combustível, né? Tudo se... Fica aquele receio, será que ele está bem? Então as pessoas estavam ali atentas a isso, para socorrer o mais breve possível o condutor. O condutor estava bastante machucado ali, bastante ferido, né? E aí, graças a Deus, foi só mesmo aí esses danos aí, né? Menos mal. Graças a Deus a equipe aí conduziu direitinho e evitou que algo de pior viesse a acontecer, né? Muito bem, vamos ao vivo direto lá para o bairro Brasília, porque os moradores reclamam. Olha só, essa rua aí que o Max está mostrando para a gente, estamos ao vivo no Xingu 230, essa rua aí tá só poeira. Essa é a rua Arthur Teixeira, no bairro Brasília. A Tainara Faria já está por lá. A Tainara, boa tarde. O que está acontecendo? Os moradores aí estão revoltados por conta da poeira, é isso, Tainara? Isso mesmo, Felipe. Os moradores chegaram a relatar para a gente que já tem mais de um mês e meio que essa rua está dessa forma. Segundo o que eles disseram, uma empresa que presta serviços aqui na cidade, trazendo uma carrada de barro, jogou na rua sem explicação nenhuma e ainda por cima nem chegou a procurar os moradores. A gente vai conversar agora com um dos moradores aqui da rua Arthur Teixeira, que é o seu Birajara, e ele vai falar um pouco sobre esse caso. O seu Birajara, explica um pouco pra gente como foi que isso aconteceu. A rua aqui já tinha um procedimento meio ruim, deteriorado, porque tinha asfalto com buraco.
mas não tinha tanta poeira. Dava para passar e estávamos tendo meio qualidade de vida, melhor do que estamos agora. Mas infelizmente, por razões próprias, sem nenhuma comunicação, nós moradores, a empresa, a Luminari, como vocês já se referiram, veio e simplesmente colocou mais de 12 carradas dessa pissarra vermelha, passando a ser simplesmente horrível. Então nós estamos vivendo, como já comentamos em outras reportagens, uma situação muito difícil, uma situação de caos, uma questão realmente de calamidade pública, ao ponto de que nós tivemos a ação de fazer o que vocês viram, abrir valas, retrógrado isso aí, é um sentido horrível. Peço desculpa às pessoas que têm que passar pelo Arthur Teixeira hoje, mas infelizmente é verdade. E por essa razão nós estamos solicitando uma vez mais que o poder público se digne a nos atender, pelo menos em pouca qualidade, e ver aqui, pelo menos visitar a nossa rua e ver o que se pode falar, o que se pode fazer, comunicando conosco, para que juntos a gente possa tentar resolver a situação, porque está realmente insuportável. Agora, Felipe, só para retratar mais um pouco sobre o que os moradores falaram para a gente, que a questão da poeira aqui é muito ruim e acaba, inclusive, prejudicando a vida de crianças e idosos que moram aqui na rua. Uma das moradoras que tem aqui, ela tem 2 crianças e explica também sobre um pouco desse problema, né? Que você, inclusive, tem medo de que as crianças tenham alguma doença por causa dessa poeira, né? Isso, com certeza. Minhas crianças já estão com problema respiratório, né? Não conseguem dormir de noite, com o nariz trancado. E durante o dia a poeira é tão grande que eu não sei o que eu faço. Se eu deixo a porta da minha casa aberta por conta do calor, que é grande, e se eu deixo a porta aberta é uma poeira terrível, né? E a porta fechada em casa é um calor terrível. Então, é uma incógnita, né? A gente nem sabe o que fazer, porque é desesperador. Uma criança assim de 3 meses, o tempo todo gripada, uma criança também de 2 anos, que não para sadio, só o tempo todo gripado, sabe? E essa poeira é terrível, terrível. Infelizmente, a gente está muito triste com o governo, né, que está governando Altamira hoje, porque a gente está sendo assim, ficando de escanteio. Porque a gente vê bairros aí, bairros que nem casa tem, e está tudo asfaltadinho, bonitinho, e aqui que são moradores que a gente mora aqui há muitos anos, e está aí. Agora, vocês chegaram a procurar a empresa que fez esse serviço? Sim, nós conversamos sim com a empresa, com a Secretaria de Obras também. Eles ficaram de vir aqui 3 dias depois da conversa, disseram que ia estar tudo asfaltado, e está aí, não estou vendo asfalto nenhum, sabe? E é um descaso. Certo, inclusive, Felipe, os moradores fizeram um boletim de ocorrência contra a empresa que fez esse serviço na rua. E, inclusive, a empresa fica aqui na mesma rua. Os moradores decidiram, então, fazer algumas valas para que evitasse que os carros que passam aqui levassem poeira para as casas, né? Nós procuramos a empresa e não obtivemos resposta. Eles disseram que o responsável pela empresa Luminari, ele está viajando e que não tem previsão de retorno, Felipe. Deus do céu, que situação, muita poeira. E, salvo engano, essa rua aí, ela era asfaltada, né, Tainara? Isso, como o seu Birajara falou, a rua ela era asfaltada, tinha alguns buracos, mas não tinha tanto transtorno como tem agora, Felipe. Meu Deus. Obrigado, Tainara, pelas informações. Ótimo trabalho para a equipe aí. Obrigada, Felipe. Boa tarde. A Tainara também conversou com outros moradores e à noite a gente traz a reportagem completa também para você a respeito dessa situação aí da rua Arthur Teixeira, no bairro Brasília. Olha só, participando com a gente, a Edivana Popeu está lá em Tucuruí, mandou um abraço, disse que está com o irmão, acompanhando o irmão que está no hospital, tá dodói, né? Rubens Mário Queiroz também está ligado aqui nas informações, DJ Jaibson Souza, lá de Vitória do Xingu, está acompanhando, a Fran Dias está lá no travessão do 27, né? Aí Altamira Belo Monte também ligada, a Fabíola Nazaré deixou vários corações pra gente, muito obrigado. Uma ótima tarde para você também. Você que está assistindo lá, gente, nossa meta são 50 compartilhamentos. Agora à tarde já tem 15, faltam mais 5 para a gente chegar nos 20. Então corre lá, você que está assistindo agora, compartilhe o nosso Xingu 230, jornal exclusivamente online e feito para você ficar informado com a gente aqui pela rede social Facebook, né?
Mais de 40 pessoas já assistindo aí o nosso trabalho, a gente fica felizaço. A Mônica Nascimento, a Núbia Oliver, o Dorivaldo Martins está acompanhando a gente. O Dorivaldo, inclusive, está lá na Vila Belo Monte também assistindo o nosso jornal online. Muito obrigado. E agora a gente fala de inscrições para cursos gratuitos no La Salle. As atividades extracurriculares ou no contraturno das escolas e outros cursos profissionalizantes já estão à disposição da população, principalmente para as famílias carentes. As inscrições podem ser feitas lá no La Salle, na rua 1º de Janeiro, entre a Comandante Castilho e a Lindolfo Aranha. Olha só. Esta semana, o Centro de Assistência Social La Salle abriu inscrições para as novas turmas de esforço escolar, iniciação musical, balé, entre outros. A gente tem recebido uma demanda boa de alunos, né? E os pais também agradecem muito. Por exemplo, a gente teve pai que colocou o aluno no reforço escolar, o aluno tinha tirado 2 em matemática. Quando veio as provas, ele conseguiu tirar 10. Então, a gente vê esse retorno dos pais vindo aqui e agradecendo pelo nosso trabalho. Os cursos são gratuitos. Para participar, basta levar cópia de toda a documentação da criança ou adolescente, incluindo a declaração escolar, comprovante de endereço e renda familiar. A idade é dos 5 aos 17 anos. As inscrições são feitas no centro. Há horários pela manhã e tarde. Não há previsão para que as inscrições sejam encerradas. Aí, portanto, a informação para você, nós vamos para um rápido intervalo comercial, é o tempo que você compartilha o nosso jornal online e dá as imagens daquele carro lá, Tainã. Olha só, você vai ver um carro, acompanhar com a gente já a história de um carro que foi jogado ali no 18. Você sabe onde é que fica ali? A Polícia Civil, Militar e os bombeiros tiveram dificuldade para localizar a região do possível acidente. O local é de difícil acesso. O investigador da Polícia Civil desconfia desta imagem. Uma parte do que seria o carro submerso aparece, para tirar a dúvida só chegando mais perto. Mais perto, a confirmação. O objeto estranho é um carro, que teria acabado de cair no Igarapé, que fica na rodovia Transamazônica, a 18 quilômetros de Altamira. O investigador então retorna. E está enterrado na lâmpada de baixo. O próximo passo era elaborar uma estratégia para retirar o veículo de dentro da água. Você já tem onde ficar em Medicilândia? Fique com a gente no Cacau Palace Hotel. Sofisticação para noites especiais, viagens a negócios ou a passeio, hospedagem para toda a família. Nossos apartamentos são projetados para garantir um bom descanso. Central de ar, frigobar, TV por assinatura e Wi-Fi. No meio da Amazônia, você se hospeda com requinte e ainda conta com reforçado café da manhã, recheado de sabores regionais. Cacau Palace Hotel. Fone 93 99107 4030. Supermercado Miro, produtos variados, atendimento e preço baixo. Em Medicilândia, você encontra o mais completo comércio da região. Conheça os itens básicos da dona de casa, seções de frutas, verduras, frios, brinquedos, utensílios domésticos e bebidas. Tudo em um só lugar, tudo pelo menor preço. Vendemos no atacado e varejo. Seu Miro espera você no centro de Medicilândia. Avenida Presidente Médici, fone 93 35 31 11 48. Todo dia tem promoção especial com produtos a preço de custo. Supermercado Miro, a família medicilandense se encontra aqui. Nesses primeiros 6 meses de trabalho da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Altamira, tendo à frente o presidente vereador Dr. Loredan Melo, podemos destacar diversos avanços no Legislativo de Altamira, entre eles uma reforma completa no prédio e aquisição de novos equipamentos. Nesse período, a Câmara também realizou diversas audiências públicas para tratar de assuntos de interesse da população. A Câmara Municipal de Altamira quer estar cada vez mais perto de cada um de vocês. Utilize nos meios de comunicação para sugestões, elogios e reclamações. Câmara Municipal de Altamira.
Boi na Brasa, churrascaria e choperia, com almoço e jantar de segunda a domingo, servindo no quilo e também no rodízio. Atendemos empresas. E na quinta, sexta e sábado, música ao vivo a partir das 20 horas. Venha saborear um delicioso churrasco e aquele chopp bem gelado. Boi na Brasa, churrascaria e choperia, requinte, sabor e variedade. Na Avenida Perimetral, telefone 3515-0122. Preparem-se, dia 15 de agosto, o Cardoso Espaço Gourmet traz para você uma super noite acústica com Sempre Mais PG, um dos maiores cantores gospel da atualidade, cantando seus grandes sucessos em uma noite mais do que especial. Não perca, dia 15 de agosto, no auditório do Cardoso Espaço Gourmet, PG. Exames laboratoriais, dentista, médicos, psicóloga e nutricionista. Venha conhecer o novo Laboclin. Já estamos funcionando na Rua Manuel Buzeiro, 688C, esquina com Agrário Cavalcante. Proporcionar cada vez coisas novas e de qualidade para a população de Altamira. A tendência é só expandir, ampliar e melhorar, trazendo um serviço de qualidade e excelência, que é o que a população de Altamira precisa hoje. O verão está chegando e nós temos o sabor da felicidade para deixar os dias de sol mais refrescantes. Sorvete Expresso Goiano, sabores regionais, milkshake, sundae, casquinha e cascão, com uma cobertura que você já começa a comer com os olhos. Nosso sorvete já é sucesso entre os jovens. Venha conhecer nosso sorvete de açaí com banana. Sorvete Expresso Goiano, o melhor expresso de Altamira. Entrada do Amazônia Shopping e na Avenida Djalma Dutra, próximo da Extra Farma. De volta com o Xingu 230, agora 14 horas e 45 minutos, 2h45 da tarde, estamos ao vivo. Você viu aí agora há pouco os nossos patrocinadores, a galera que acredita e investe aqui no nosso trabalho para que a gente se mantenha no ar. E a outra ajuda que você aí de casa pode dar é compartilhando a nossa transmissão, levando esse trabalho jornalístico lá para a sua linha do tempo, fazendo com que mais pessoas assistam, tenham conhecimento e passem a acompanhar o nosso jornal online, tá bom? Então compartilha aí, a nossa meta agora à tarde são 50 compartilhamentos, já temos 25, só mais 25 e a gente já chega lá. Contamos com o seu apoio, claro. 38 pessoas aí já acompanhando a gente ao vivo. Bira Mesquita disse: amigo, a Secretaria de Obras fez o asfalto e não tem muito tempo nessa rua. E foi asfalto quente, que é aquele que dura mais. Verdade, Bira. Infelizmente já deterioraram lá, né? Eu acho que a empresa tem que resolver aquilo ali. A Edvana Pompeu está acompanhando a gente, ela mandou um abraço para a galera que mora lá na Rua 10 do Mutirão. Você pegou, não entendi. Gustavo Alves está em Porto de Mós. Israel Aguiar, isso é vergonhoso para os nossos governantes, sabe que nossos seres humanos, né, em relação à capoeira lá, né? Dorivaldo Martins está acompanhando a gente. Tiago Cardoso acabou de chegar ali também. Obrigado, Tiago. Um abraço para você e a todos lá do Cardoso Espaço Gourmet, que tem evento, né, no dia 15 de agosto. O PG vai cantar ao vivo. E olha, a venda de ingressos está a todo vapor, corre lá e compra, porque os ingressos são limitados. PG é um dos grandes cantores do Brasil, fez sucesso aí com a banda Oficina G3, um cantor gospel, e agora está em carreira solo e vem para Altamira neste dia 15 de agosto para um baita evento lá no Cardoso Espaço Gourmet, sentadinho, bonitinho, com muita coisa boa para você, comodidade acima de tudo. Aproveite então, viu? Compre o seu ingresso antecipado lá no Cardoso Espaço Gourmet, está tendo promoção, viu? Aproveite e compre logo o seu. 28 compartilhamentos, só mais 2 para 30, gente. Mais 2 compartilhamentos, a gente já chega nos 30, né? Obrigado a todos que estão compartilhando. Um adolescente foi apreendido aqui em Altamira. Houve o roubo de uma moto, essa moto foi rastreada, né? A vítima teve a moto roubada, mas acionou pela internet o rastreador. E aí encontraram a motocicleta. Na hora que a polícia está por lá, chega um adolescente com outra moto. E no meio do mato onde estava uma, tinha outra moto. Resultado, 3 motos apreendidas e um adolescente também. A reportagem da TV Mirante, você assiste agora. O adolescente de 16 anos foi reconhecido pela vítima na delegacia de polícia. Ele confirmou participação no assalto junto com um comparsa, que está foragido. Um estava de capacete, o outro estava sem capacete, na cara limpa mesmo. Aí falaram para ela descer da moto e ir lá pro muro. Aí levaram a moto dela. Mas a ação não foi tão bem sucedida assim.
Tudo porque o veículo possui um rastreador que é acionado via internet. Meia hora depois, a polícia conseguiu localizar o veículo em uma região de mato no bairro Bela Vista. Para surpresa da guarnição, o menor apareceu no local e, como estava em atitude suspeita, foi detido e encaminhado para a delegacia de polícia civil. Dentro do matagal, a polícia encontrou, além da moto da vítima, mais um veículo roubado. Essa outra motocicleta, que provavelmente foi usada para praticar o crime, está com registro de furto e também foi apreendida. Segundo a vítima, os adolescentes teriam usado uma arma de fogo para abordá-la. O irmão da mulher contou como a dupla agiu. Tá muito complicado hoje em dia, em todo canto aí, mas um lugar que o país está todo assim, né? Eu acho que o problema mesmo é constitucional, né? Se a gente não mudar a nossa Constituição, infelizmente, não tem como melhorar isso não. O veículo roubado foi entregue ao proprietário. As outras 2 motos ficaram apreendidas. Aí, portanto, a informação, que situação a vítima passa nas mãos de adolescente, né, pessoal? Meu Deus do céu. Ainda bem que tinha rastreador, graças a Deus. Porque senão ia perder a moto, né? Perde e perde mesmo. Lamentável tudo isso que a população passa. 14 horas agora e 49 minutos, já batendo aí os 50, né? 14h50. Muita gente participando aqui, comentando, olha só, deixa eu ver, a Olisete Garcia, a minha cunhada, a Et, né? Tá assistindo a gente lá em Souzel e tá vindo um nenenzinho lindo aí, né? A Rosileide Leda está assistindo a gente também lá em Belo Monte. A Divina Pimenta, ela tá acompanhando a gente em Brasil Novo, ligada aqui no nosso jornal. Wesley Pinheiro, estamos ligados aqui. Car Capricho Estética Automotiva, não falou qual é a cidade. Gleidson Rogério está acompanhando a gente em Bujaru. Obrigado, galera de Bujaru. Valeu, obrigado aí a todos vocês que estão participando do Xingu 230 nesta tarde de quinta-feira. E ó, gente, você que está assistindo agora, corre lá na linha do tempo e compartilha o nosso jornal online, joga lá na sua linha do tempo para os seus amigos também assistirem, tá bom? Nossa meta são 50 compartilhamentos, a gente já falta só 6 para a gente já bater os 40, então corre lá e compartilha o nosso jornal. A gente vai trazer mais uma matéria o tempo que você compartilha. Olha, agora sim a gente vai à matéria, o mistério. O carro caiu, foi jogado dentro do Igarapé Panelas. Compartilha aí, chama todo mundo para assistir, marque seus amigos nessa reportagem aí. Olha só, a polícia encontrou o carro dentro do Igarapé Panelas, entre Altamira e Brasil Novo, lá no quilômetro 18. Uma pedra foi colocada no acelerador, a polícia encontrou R$20 em 2 notas de 10 dentro do carro. A reportagem é da TV Mirante, o nosso amigo Lucas Castro é quem narra, as imagens são de Marcos Alves, assista. A Polícia Civil, Militar e os bombeiros tiveram dificuldade para localizar a região do possível acidente. O local é de difícil acesso. O investigador da Polícia Civil desconfia desta imagem. Uma parte do que seria o carro submerso aparece, para tirar a dúvida só chegando mais perto. Mais perto, a confirmação. O objeto estranho é um carro que teria acabado de cair no Igarapé, que fica na rodovia Transamazônica, a 18 quilômetros de Altamira. O investigador então retorna. E está enterrado na lâmpada de baixo. O próximo passo era elaborar uma estratégia para retirar o veículo de dentro da água. A alternativa encontrada foi amarrar uma corda na viatura da polícia. PMs, civis e bombeiros se uniram no mesmo objetivo. Cuidado, Márcio. A ação deu certo e o veículo foi trazido até a margem do Igarapé. Um caminhão MUC que passava pelo local deu apoio. O Corpo de Bombeiros precisou elaborar toda a logística, com a ajuda das polícias militar e civil. Vem, baixa um pouquinho ele. Baixa. Aí. Parou. Deu trabalho. Era necessário ter segurança para poder fazer o procedimento e depois de muito tempo, finalmente o carro pôde ser puxado.
Cuidadosamente, o carro, que tem placa de Tocantinópolis, é colocado acima do caminhão. O trabalho durou mais de 2 horas e o veículo parcialmente destruído é encaminhado para a delegacia de polícia. Aqui na delegacia de polícia civil, os investigadores tiveram mais condições de avaliar o interior do veículo. No carro foram encontrados uma carteira sem documentos e R$20. Mas uma imagem chamou a atenção. Uma pedra que parece ter sido colocada entre o banco do motorista e o acelerador. Essas informações deverão ser levadas em consideração pela polícia durante as investigações. O carro deve passar pela perícia do Instituto Médico Legal. A suspeita é que o veículo pode ter sido usado como apoio no assalto à agência bancária de Medicilândia, que aconteceu na madrugada de terça-feira. O carro não tem registro de furto ou roubo. A Polícia Civil preferiu não gravar sobre o assunto. Aí, portanto, as investigações vão continuar. É claro que uma perícia vai ser realizada no veículo para detalhar as condições reais em que ele foi encontrado e as investigações devem chegar a algum resultado. Alguma coisa aconteceu aí. Esse carro não foi jogado à toa dentro do rio, Não foi jogado à toa dentro do rio. Você que está assistindo agora a nossa transmissão, dê a oportunidade aos seus amigos também de assistirem o nosso jornal, de curtirem a nossa página e ficar por dentro, assim como você, do Jornal Xingu 230. Compartilhe a nossa transmissão, leve para a sua linha do tempo. Nossa meta é uns 50 a 60 compartilhamentos aí, nós já estamos com 36 compartilhamentos, então ajude a gente a bater pelo menos os 50 na tarde desta quinta-feira, 3 de agosto de 2017, tá aí, portanto, as informações e a gente continua porque ainda tem muita notícia para você. Em Medicilândia, um vereador foi vítima de um atentado durante a madrugada de hoje. O carro dele foi incendiado, veja. Olá, Felipe. O clima voltou a ficar tenso em Medicilândia. A cidade que viveu o desprazer de uma noite de terror com uma quadrilha que explodiu uma agência bancária na terça-feira, hoje de madrugada voltou a ficar em choque. Desta vez, com o atentado contra o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Cléder Basti. Ele postou nas redes sociais que percebeu pessoas estranhas rodando a propriedade rural que fica a 5 quilômetros do centro urbano de Medicilândia. Tiros na área de mata e pancadas nas portas deixaram a família do vereador apavorada, até que por volta das 2 horas da madrugada, o carro dele foi incendiado. Não deu tempo de apagar as chamas. Policiais militares foram acionados e constataram a situação. Várias buscas foram realizadas, mas até o momento ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil de Medicilândia e o vereador registrou o boletim de ocorrência. Ele acredita que o crime tem motivações políticas. De Medicilândia, Edilene Gonçalves para o Xingu 230. Obrigado, Edilene Gonçalves, pelas informações direto da cidade de Medicilândia. E o vereador também gravou com a nossa equipe de reportagem lá em Medicilândia um audiotape. Ele detalha como foi a ação dos criminosos e a noite de pavor que ele passou com a família dentro da casa, lá no quilômetro 85 Sul, que fica a 5 quilômetros da sede do município de Medicilândia. Vamos ouvir. Aqui é o Cléder Basti. Hoje, pela madrugada, a partir de 1h da manhã, em minha residência, quando estávamos lá, minha esposa e eu, e meu pai reside próximo também, aconteceu uma situação muito ruim. Quando escutei zoadas, barulhos estranhos de motocicletas zoando bem ao longe, ou próximo, não muito próximo, aliás, quando em seguida já escutamos algumas barulhos, os cachorros latindo e correndo de um lado para o outro, as aves voando, fazendo barulho, zoada, e em seguida uma pancada em um portão de ferro de frente à minha residência. Parecia que estava arrebentando a porta ou algo assim. E aí eu pensei em sair de dentro de casa, mas acabei não saindo. Fiquei um pouco sentado na cama e em seguida, de novo, se repetiu a zoada, só que desta vez já com um tiro. E aí
nisso a minha esposa levantou pela porta da área de serviço. Pela porta da área de serviços. E quando ela se deparou com uma claridão enorme, e aí fomos, ela já me chamou, já fomos nós dois juntos. Eu já chamei o meu pai, chamei o comando da Polícia Militar e nos deparamos com um incêndio no meu veículo, no meu carro, que estava na parte frontal, na parte da frente e na parte de trás do veículo. E a chama se alastrando, o meu pai ainda tentou se apagar, mas não conseguiu, com a água, com mangueira, e não conseguiu. E nisso a gente já saiu para fora, o incêndio, o fogo, a fogaréu já era alto, bastante alto, mas em 10, 15 minutos os policiais chegaram e aí fomos andar em volta da residência, que tem uma pastagem pelo lado de cima, próximo à janela do nosso quarto, e quando fomos olhando, avistamos, o meu pai, um dos policiais da PM, avistou um carote branco com capacidade de 10 litros. E esse carote, quando foi observado, ainda havia gasolina dentro dele, estava sem tampa. Aí já mais tarde, o dia já ficando claro, fomos observar na estrada vicinal, que fica a 200 metros da minha residência, que foi encontrada a tampa do carote e no local onde estava estacionado, estava o rastro da motocicleta de porte pequeno, e pegadas de pés com calçado, botas, sei lá, botina, de um ou dois indivíduos. Os indivíduos que causaram isso, ou os indivíduos, eles tenham se deslocado pela pastagem, não passaram pela estrada e subiram pela estrada vicinal, como já falei, se deslocando a estrada que dá destino ao balneário Ponte de Pedra. São essas as colocações. Obrigado. Aí, portanto, o relato, né, de uma situação, olha, terrível que viveu aí o presidente da Câmara de Vereadores lá na cidade de Medicilândia durante a madrugada de hoje. A Polícia Civil está investigando o caso e vai ser periciado também o veículo do parlamentar. Que situação complicada aí na cidade de Medicilândia. Pior do que isso foi uma embarcação que colidiu com um cargueiro, um navio cargueiro, lá no Rio Amazonas, próximo à cidade de Óbidos. A equipe da TV Eldorado acompanha esse caso. A reportagem dessa triste notícia você vê com a gente. Essas são as primeiras imagens do local do acidente, 4 horas após a colisão entre um comboio formado por 9 balsas e um rebocador e o navio cargueiro Mercosul Santos, de bandeira brasileira. O grave acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 2 de agosto, em uma área que serve de rota para grandes embarcações que atuam no transporte de cargas e passageiros nesta região do Rio Amazonas, às proximidades de Óbidos, no oeste do Pará. Este pescador, que dormia com a esposa em seu barco a poucos metros do local do acidente, acordou assustado com o barulho da colisão. Mas foi muito forte. Não consegui ver, né? Mas o pessoal que viram ali disseram que saía fogo. Eu escutei o estouro, que eu estava rialando o motor, né? E aí eu escutei, eu levantei, mas ninguém sabia se era isso, né? Aí foi que passou um minuto, foi que ele veio descaindo pra cá, pegou a Sara aqui, ó. E aí a gente foi lá com o papai, mas o menino veio lá e a balsa estava atravessada, já no meio dele. O navio mercante que saiu do porto de Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante, no estado do Ceará, subia ao Rio Amazonas em direção a Manaus, quando colidiu com um comboio de balsas que vinha de Porto Velho com um carregamento de milho com destino ao porto de Santarém. Um outro rebocador da mesma empresa que passava pelo local conseguiu resgatar parte das balsas que se desprenderam com a colisão. O rebocador que conduzia as balsas era igual a este e afundou minutos depois do acidente. A colisão entre as duas embarcações aconteceu há pouco mais de 1 hora de viagem da sede do município de Óbidos, na localidade conhecida como Costa do Paru. Os moradores da região pouco sabem informar como realmente este acidente de grandes proporções ocorreu.
Segundo informações da Capitania Fluvial de Santarém, no rebocador haviam 11 pessoas, sendo 9 tripulantes e 2 passageiros. A empresa proprietária do comboio de balsas confirmou que 9 tripulantes estão desaparecidos. Outros 2 foram resgatados com vida por moradores da comunidade São Lázaro, onde o rebocador afundou. Ele já ia afundando, só vimos aquele borbulho grande, rebojo que saiu do fundo e os tralava para o fundo, não sei o que era que ia quebrando. Ele ia emborcado, ele afundou. Policiais civis do município de Óbidos foram ao local do acidente e conversaram com a tripulação do navio cargueiro. Eles iniciaram o trabalho de levantamento das informações para apurar as causas do acidente. Nós conversamos com toda a tripulação do navio que estava vindo de Pecém em direção a Manaus, completamente cheio de carga, aproximadamente 27 mil toneladas de carga em direção ao porto de Manaus. E a informação que foi repassada pelos tripulantes, pelo comandante, pelo prático que estavam no plantão, que a outra embarcação, a balsa da Bertolini, estava descendo. E o que foi que aconteceu foi um cruzamento da primeira balsa que estava no empurrador, né? Acabou o navio passando por cima dessa primeira balsa e as demais se romperam e o empurrador, é o que nós ainda precisamos de mais informações, aparentemente emborcou e levou consigo os 11 tripulantes que estavam no empurrador. 2 conseguiram se salvar, essas informações preliminares. Equipes da Capitania Fluvial e do Corpo de Bombeiros de Santarém também se deslocaram para a área. Um inquérito será instaurado pela Capitania para investigar as causas do trágico acidente. Agora a gente vai levantar todos os dados, né? É importante saber que eram 11 tripulantes no empurrador e que desses 11 tripulantes, 2 foram encontrados e já retornaram para Santarém. E lá agora, juntamente aí com a Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, a prioridade nossa é iniciar as buscas no local. Por enquanto a gente ainda não tem nada concreto, então não posso afirmar nada agora, só depois que os dados forem colhidos que a gente vai ter alguma informação mais concreta sobre o caso. Meu Deus do céu, né? Até o momento continuam essas buscas aí. No nosso site, xingu230.com, tem nota tanto da empresa Bertolini, dona dos contêineres, quanto da empresa Mercosul, com os dados a respeito dos passageiros, né? Da empresa Mercosul, os passageiros não tiveram nenhum problema, não se feriram, né? E 9 pessoas estão desaparecidas. A lista com esses 9 nomes também estão no nosso site, xingu230.com, para você ficar aí por dentro um pouquinho mais dessas informações, né? 15 horas agora e 4 minutos e a gente vai para um rápido intervalo comercial. Já já eu volto com informações lá da cidade de Itaituba. Mas volto já. Férias pra você, férias para a sua visão. Você vai curtir suas férias com as super condições e as melhores marcas de óculos solares nas Óticas Central. Sair de férias com estilo e economia. Não tem como não errar, não tem como não aproveitar. Toda loja com descontos especiais. Óculos de grau nas melhores marcas e modelos com aquela facilidade. Vem pra cá conferir. Você parcela nos cartões ou em até 6 vezes no crediário. Aqui tem férias pra você e pra sua visão. Óticas Central, a ótica da sua família. Sonhar é bom, realizar esse sonho é fantástico. Pensando nessa realização, a Ideal Turismo quer lhe proporcionar a melhor viagem da sua vida. Então venha conhecer as ofertas da Ideal Turismo. Que tal conhecer vários destinos nacionais e internacionais? Temos pacotes completos, onde você gasta pouco e aproveita muito, além de venda de passagens por milhas. Ideal Turismo, a melhor viagem da sua vida tem que ser ideal. Rua 7 de Setembro, Centro. Não importa se é dia ou noite, a Prefeitura de Altamira continua trabalhando. Preocupada com a acessibilidade da população altamirense, a Operação Calçada Livre já passou por mais de 16 bairros. A DLP, através da CEMAT, já recolheu mais de 4 milhões de toneladas de resíduos e entulhos, deixando a nossa cidade cada dia mais limpa. Seja na cidade ou no campo, o trabalho não para, porque em Altamira é assim. O futuro se constrói todos os dias. Prefeitura de Altamira. O Amazônia Shopping tem tantas opções que não vai deixar você sair dele sem dar uma passadinha na praça de alimentação. Um cardápio variado entre bebidas, refeições, lanches, sorvetes e jogos.
Toda sexta à noite, uma boa música ao vivo. Amazônia Shopping, na Avenida João Rodrigues. O mundo da internet não para de evoluir. E a Topnet está conectada com essa evolução para lhe oferecer o melhor da tecnologia. Internet via rádio ou fibra com a velocidade que você precisa. Escolha o seu plano e parcele nos cartões em até 10 vezes. E a ativação é gratuita para quem já tem equipamento. E se você não tem, aproveite nossa promoção de parcelamento em até 10 vezes nos cartões. Pagamento à vista, você ganha um desconto especial. Agora não tem como você fugir da evolução. Topnet. Nós evoluímos. Agora só falta você. Ative agora e ganhe a primeira mensalidade grátis. Agromiro, a loja das grandes promoções. Confira nossas ofertas. Vaso Mona Branco, apenas R$ 599. Kit linha certa, R$ 43,90. Vaso branco convencional, R$ 99,99. Prego, apenas R$ 6,98 a unidade. Luminárias Blumenau, R$ 59,90. Arame liso, R$ 279,90. Cerâmica Saveni, R$ 15,99. Cerâmica Ponta de Estoque, R$ 13,99. Toda a linha de botas com 30% de desconto. Massa corrida, apenas R$ 49,90. Pia inox Tramontina de vários tamanhos e ótimos preços. Cuba, R$ 159,90. Agromiro, a loja das grandes promoções, no coração de Medicilândia, Avenida 12 de Maio. Já estamos de volta com o Xingu 230, 15 horas agora e 9 minutos, e a gente vai para Itaituba porque a polícia já tem suspeitos de homicídios que aconteceram. Ontem a gente falou sobre esses crimes aqui e a polícia já está na investigação. A reportagem da TV Eldorado. O homicídio aconteceu por volta de 9 horas e 30 minutos da manhã da última terça-feira no garimpo Serra Verde, que pertence ao município de Itaituba. Segundo informações, a vítima, conhecida pelo nome de Francisco Arruda da Silva, de 48 anos, estava em seu estabelecimento comercial, quando chegaram 2 homens em uma motocicleta e pediram uma cerveja. Após ingerir a bebida, eles efetuaram vários disparos no comerciante pelas costas, que morreu na hora. Logo em seguida, os acusados fugiram do local rumo ao garimpo do Sundário. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que já tem algumas pistas de quem pode ter envolvimento com o crime. Nós estivemos conversando com o dono do garimpo, né, os filhos da vítima, e tudo indica já uma hipótese de quem praticou esse crime. Ele se encontra foragido, a gente não tem a identificação dele. A gente precisa localizar e que ele se explique. Explique para a polícia, preste depoimento, que ele é um suspeito, né? Seria o filho de uma pessoa que morreu, que estava acusando essa vítima. De acordo com o delegado Conrado, o filho de um homem que foi morto há algum tempo é suspeito de ter mandado matar a vítima, mas que no momento encontra-se foragido. No caso, ele seria o mandante, porque a filha da vítima ela reconheceu as pessoas que atiraram e não seria esse rapaz. Esse rapaz teria, há um tempo atrás, falado que mandaria fazer esse serviço, né? Ainda de acordo com o delegado Conrado, a filha da vítima, que prestou depoimento, disse que presenciou as pessoas que efetuaram os disparos. Portanto, a polícia vai tentar localizar o mandante do crime. Ele não se encontra no local, né? Ele tinha desaparecido há um tempo, né? Apareceu lá esses dias e agora desapareceu novamente da região do garimpo. Provavelmente foi ele que mandou fazer o serviço, porque ele já teria comentado que o pai dele teria sido morto por essa vítima atual, né? Então ele iria se vingar dessa morte do pai dele. Aí, portanto, essas investigações da Polícia Civil, principalmente, buscam aí, né, fazer justiça. 15 horas 12 minutos, ainda em Itaituba, a polícia abordou uma dupla. Esses dois aí são suspeitos de assaltos, olha só. Os jovens foram apresentados na tarde de ontem, na 19ª Seccional, por uma guarnição da Polícia Militar. Um deles era menor de idade. Eles estavam em poder desta moto pop de placa NTB 2752, que, segundo informações, não bate com o veículo. A outra motocicleta é esta Fan Preta 150 de placa NSG 3911. Sem a documentação da moto. Aí, inclusive, tem uma moto aí que o pessoal está fazendo assalto direto com a cor laranja, né?
ele está sem o documento da moto, a gente trouxe para fazer averiguações. O sargento Lago, que estava à frente da guarnição, fala como foi feita a abordagem nos suspeitos. Segundo ele, como está tendo muitos assaltos na cidade, a Polícia Militar tem por obrigação fazer esse tipo de trabalho quando necessário. Estava na Praia do Sapo. A gente chegou e eles ficaram assim meio desconfiados, a gente suspeitou que fosse eles. De acordo com os suspeitos que não quiseram gravar a entrevista, as motos pertencem a outras pessoas e que só pegaram emprestada, mas que não tem nada a ver com assaltos na cidade. O caso foi repassado ao escrivão de plantão Haroldo Macedo, que ficou de fazer os procedimentos legais. Então se apresentar aí para o delegado que vai resolver. Tá aí, né? E se explique agora para a justiça. Você que está assistindo o nosso trabalho agora, faça com que os seus amigos também assistam. Garanta lá na sua linha do tempo que as pessoas que você conhece, são seus amigos no Facebook, também possam curtir a nossa página, dar o like aí pra gente, compartilhar a nossa transmissão e também visualizar o nosso jornal online, tá bom? Compartilha, faltam aí 8 compartilhamentos pra gente. Você que está assistindo agora, vai lá e compartilha. A gente volta logo mais à noite com mais informações. Fale para os seus amigos do nosso trabalho e assim a gente vai cada vez mais atingindo a mais pessoas, né? Muito obrigado a todos que estiveram com a gente até esse horário. A partir das 18 horas tem mais informações aqui no Xingu 230. Uma ótima tarde a todos e até mais.